bênção, tá ok? Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Fala conosco de forma poderosa, Senhor Deus. Transforma os nossos corações, nos dá revelação da palavra em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu vou ministrar sobre a cruz. E eu ouvi um irmão pregando essa palavra. Falei, irmão, eu vou pregar essa palavra, eu vou mudar essa palavra e vou falar que ela é minha ainda. Então não contem para ele. E eu fui muito abençoado com um tópico só aqui que ele mencionou. Ele fez uma construção e o último tópico eu achei muito interessante. E aí então eu fiz uma adaptação aqui para a versão Márcio atualizada, tá ok? Eu quero falar sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é interessante que a cruz, ela é um lugar de um começo, mas é um lugar de fim também. É engraçado que a mesma cruz que começa algo é a cruz que encerra algo na nossa vida. É um lugar de morte, mas é um lugar de vida. É um paradoxo isso, né? Você tem um lugar que é um antes e é um depois. Mas a vida cristã era interessante porque tem um paradoxo. Para você ter vida, é preciso você morrer. Você vai perder a sua vida, você vai abrir mão. Para você ser o maior, que seja então o menor. Se você quer conquistar, que seja o que sirva. É um paradoxo isso. Então a cruz do Calvário, ela é um marco na sua vida e na minha. Não tem como a gente ter uma vida cristã sem que você tenha um marco. Nós precisamos de marcos. Eu já preguei sobre isso, que todo ser humano ele precisa de um marco na vida. Mas nós precisamos de um marco que é a cruz. É o antes e o depois. É uma nova vida. Não dá para seguir diante do Senhor. Não é possível você chegar diante do Senhor sem você passar pela cruz. E o que é a cruz? É onde eu deixo tudo aquilo que eu acho, que eu tenho, que eu posso, que eu quero, que eu penso. Eu vou deixar na cruz tudo aquilo que sobrecarrega. Eu vou deixar as minhas experiências passadas. Eu vou deixar na cruz tudo. E eu estou falando para o Senhor, a partir de agora é um novo tempo na minha vida. Todos nós precisamos passar pela cruz. Não tem conquista sem renúncia. Não tem como alcançar um alvo sem eu deixar aquilo que é peso na minha vida. E todos nós aqui, querendo ou não querendo, nós precisamos passar pela cruz. É inevitável. A cruz então é reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Eu venho para o batismo, eu nasço de novo, eu vou nascer de novo, eu vou ter uma nova vida, uma nova identidade em Cristo Jesus, é impregnada no meu coração. Antes aquilo que eu não podia, agora eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Antes o que eu não tinha, agora eu vou conquistar em Cristo Jesus. Todas as coisas são feitas novas no Senhor Jesus. Eu sou nova criatura, eu me torno agora filho de Deus. Passar pela cruz então, eu tenho direito, a legalidade de falar, eu sou filho do Altíssimo, nada toca na minha vida, eu posso todas as coisas, eu creio quem eu sou em Cristo Jesus, não há mais condenação, eu sou livre, eu me aproprio da bondade, da graça abundante do Senhor Jesus, amém? Então a cruz significa isso tudo. Não tem jeito de você querer viver uma vida nova sem você passar pela cruz. Você vai deixar lá o ego. O que é o ego, irmãos? Nós achamos coisas demais, nós pensamos coisas demais, nós nos julgamos muitas coisas, mas irmãos, nada na nossa vida tem significado e relevância se nós não passarmos pela cruz. Porque o que a gente está vivendo é coisa natural. A cruz é a oportunidade de viver algo extraordinário. É a confirmação, eu vou passar a eternidade em Cristo Jesus. Eu aceito ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E é interessante que Jesus fala para os discípulos o seguinte: quer ser meu discípulo? O que ele tem que fazer? Tome a sua cruz e me segue. Então quer dizer, irmãos, que nós vamos ter que passar pela cruz. Quer ser discípulo? Eu vou ter que renunciar. Quer ser discípulo? Eu vou ter que experimentar. Pastor, mas a cruz é um lugar pesado demais. Eu vou te falar, é impossível. Mas por que tornou-se possível? Porque Cristo já levou sobre si toda a condenação. Ele já pagou o preço, amém? Então eu quero te falar algumas coisas, e eu vou mencionar 3 coisas que Cristo fez na cruz e uma coisa que Ele não fez na cruz. E aí eu vou te falar quais são elas então. Sobre isso,
Eu quero começar a mencionar para você lá em Lucas capítulo 23, versículos 39 ao 43. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 23, 39 ao 43. Vamos ler lá? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, o que nós merecíamos. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui nós temos a cena, então, nós temos dois bandidos ao lado do Senhor Jesus, um condenando, um criticando, um zombando, mas o outro reconhece quem é Deus, quem é Jesus, e ele fala: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há uma diferença aqui entre o reino e o paraíso, nós já sabemos sobre isso, né? O reino tem a ver com obras, tem a ver com galardão. O paraíso tem a ver com aqueles que foram em Cristo Jesus, mas nós seremos julgados ainda pelas nossas obras, né? A gente pode pregar isso aqui em outro momento, mas os irmãos já são escolados isso aqui na nossa igreja. E aí então tem essa diferença entre o reino e o paraíso, entre o galardão e a salvação. Há uma diferença clara, mas o ponto principal aqui é o seguinte: que Cristo, na cruz do Calvário, Ele fez algo, que é uma das coisas que eu quero te falar. Ele olhou ao seu redor. Na cruz do Calvário, quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós reconhecemos quem é Cristo, Deus nos dá a possibilidade de, na cruz, olhar ao nosso redor. Nós não vivemos uma vida egoísta. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nós manifestarmos a Deus. Olhar ao redor é não viver uma vida egoísta, apesar das pressões. E eu vou te falar, Jesus estava sendo pressionado? Totalmente. Jesus estava sendo condenado? Totalmente. Havia o peso de todas as coisas sobre o seu ombro? Sim, mas uma coisa ele não fez: ele não deixou de olhar para os lados, ele não deixou de abençoar as pessoas ao seu redor. Embora tudo cooperasse contra ele, embora o inferno estivesse diante dele acusando-lhe agora, embora ele estivesse ali em um determinado momento, ele fica sozinho na cruz, porque ele levou sobre si toda a condenação, e Deus não pode ter parte com aquele que tem pecado. Ele então, naquele momento de aflição, de condenação, de dor, de angústia, com todas as razões, ele não deixou de olhar para o lado. Ele não deixou de se preocupar com o aflito. Ele não deixou de preocupar com aquele que precisava. Mas e nós? Quando caminhamos, muitas vezes, qualquer pressão, nós nos esquecemos de quem está ao nosso lado. Nós nos esquecemos de quem nós caminhamos. Nós achamos justificativa do porquê não fazer para alguém. Nós achamos justificativa de não estender as mãos. Nós achamos justificativas legítimas. Olha, não quero não, me deixa aqui, eu não quero conversar. Mas é engraçado que Jesus, na cruz do Calvário, Ele deu oportunidade. Ele não queria conversar com ninguém. Você já passou por momentos que você não quer conversar com ninguém? Levanta sua mão, o dedo. Só o dedo que fica melhor. Você não quer conversar com ninguém, você está chateado, você já sabe, já ouviu que não deveria, já falou que não deveria, e aí chega alguém e fala para você: olha, eu queria conversar com você. Fala: me deixa. Sabe, agora no WhatsApp, né? Agora não, né? As pessoas sabem quando você lê ou não, e ainda assim agora você desativa, você vê, você lê, mas você não quer responder. Por quê? Porque você não está a fim de conversar com ninguém. Mas é engraçado que Jesus não desligou o WhatsApp. Jesus, na cruz do Calvário, Ele olha para o lado e Ele promove salvação no maior momento de aflição. Ele não perde a oportunidade. Então eu quero te falar que na cruz do Calvário você pode olhar para o lado.
Na hora que você estiver passando uma situação difícil, você pode olhar para o lado. A hora que você estiver debaixo de uma condenação, você ainda consegue olhar para o lado. Não é tão pesado assim que você não possa estender a mão para alguém. Não é tão difícil assim que você não pode promover salvação. Não é tão pesado assim que você não possa dar atenção para alguém. O que você está passando, ninguém está desconsiderando não. Mas eu quero te falar, se Jesus fez no ápice, na maior situação, por que nós não podemos olhar para o nosso lado? E ele estava na cruz. Lembra, a cruz é um lugar de divisão, é um lugar de novo nascimento, é um lugar de conclusão, é um lugar de passar por ela e seguir diante de Deus. Então eu e você, mesmo na cruz do Calvário, passando por ela, em um novo tempo, nós temos oportunidade de estender as mãos para quem está do nosso lado. Nós podemos e devemos abençoar as pessoas que Deus colocou próximo da gente. Por que você acha que Deus colocou gente perto da gente? Por que você acha que Deus colocou aqueles 2 homens ao redor do Senhor Jesus? Por que você acha que você nasceu na família que você nasceu? Por que você acha que você vive com os pais que você tem? Por que você acha que você tem os amigos que você tem? Por que você acha que você frequenta a igreja que você frequenta? Por que você acha que você está nos Estados Unidos da América? Porque Deus quer usar você para olhar para os seus lados, porque Ele quer usar você, e Ele vai usar você, não importa a circunstância, se é boa ou ruim, se é grande ou pequena. A questão é, Deus vai te dar a oportunidade para olhar ao seu lado. Posso ouvir só um amém aí de alguém? Então essa é uma das coisas que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele olhou para o seu lado, na maior aflição que teve na sua vida. Então nada justifica da gente não estender as mãos, não abençoar, não dar uma palavra de afirmação, não dar conforto. Nós fomos chamados para olhar ao nosso redor. Nossa vida, nós não nascemos sozinhos, nós não vivemos sozinhos. Deus nos fez conectado com pessoas. Deus ama gente e Deus expressa amor na vida das pessoas através de gente. Deus vai usar você para expressar amor, cuidado, edificação. Então eu quero te falar uma coisa em nome do Senhor Jesus: para com essa história, as pessoas não entendem o que eu passo. Nós é que precisamos entender o que os outros passam. Nós é que fomos chamados, assim como Cristo, na cruz do Calvário, Ele estendeu os braços, Ele liberou uma palavra, Ele promoveu salvação na cruz. Nós precisamos também olhar para os lados e saber que tem gente perto da gente. Posso ouvir um amém? A outra coisa que acontece aqui na cruz do Calvário, João capítulo 19, versículos 25 a 27. João 19, 25 e 27. E junto à cruz, aonde que estava, irmãos? Aonde, irmãos? Sempre, tudo que eu estou construindo aqui hoje tem a ver com a cruz. A Bíblia diz: e junto à cruz estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Muitas pessoas colocam esse texto aqui agora reafirmando: por isso que nós precisamos trazer adoração a Maria. Não, na verdade Jesus aqui ampliou algo aqui. Porque Jesus, vendo então a sua mãe, Ele coloca agora algo interessante. Então na cruz do Calvário Jesus olhou para o lado, mas agora Jesus na cruz do Calvário olhou para baixo. Ao lado eu fortaleço aqui, eu me compadeço, eu auxilio, eu não sou egoísta. Mas quando eu olho para baixo, isso é um sinal de autoridade aqui agora. Jesus olha para baixo e fala para Maria e fala para João, como todo mundo aqui acredita que ele é o discípulo amado. Ele fala: olha, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Na verdade, Jesus está ampliando aqui o vínculo, que é muito maior do que só sangue. Ele estabelece agora um vínculo que é espiritual.
Nós temos pais espirituais, nós temos filhos espirituais. Deus agora, Jesus na sua autoridade, ao olhar para baixo, é claro que Maria tinha outros filhos naturais, mas o que Jesus está falando agora, há um vínculo entre vocês que ele é espiritual. Você vai ter um pai espiritual, você vai ter uma mãe espiritual, você vai ter um filho espiritual, você agora está ligado com todos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas hoje as pessoas pegam esse texto, distorcem, ou as pessoas pegam essa oportunidade e falam o seguinte: sou seu pai espiritual, você me deve satisfação. Quero te contar uma coisa, irmãos, cuidado com manipulação. Essa coisa de manipular, quem pode relacionar com quem decide o que na sua vida, quem faz o que, você querer um aconselhamento, ele é de Deus, é necessário, mas cuidado para você não ficar dependente, viciado no que as pessoas decidem por você. Tem pessoas que têm vícios de o tempo inteiro que as pessoas escolham algo por ela. O que eu faço, pastor? Para onde que eu vou, pastor? O que eu devo fazer, pastor? Irmãos, aconselhamento é divino, dependência é maligna. O que é dependência? É dependência que os dois promovem. O discipulador quer promover uma dependência, o discípulo quer aceitar essa dependência, e os dois vivem um ciclo vicioso. Isso é perigoso na sua vida cristã. Você precisa amadurecer, amém? Mas então o Senhor, ao olhar para baixo, ele está dando uma direção para os seus filhos. É necessário, irmãos, na cruz do Calvário, mesmo no momento de pressão, pessoas ao nosso redor estão esperando direções. A minha família espera uma direção minha, os meus filhos esperam uma direção minha, os meus filhos estão aguardando: para onde que eu vou? Para onde que você está me levando, pai? O que você está fazendo, pai? Ah não, eu estou agora num momento muito difícil, eu não posso decidir o que a gente vai fazer. Irmãos, não tem essa opção. Deus te colocou sobre autoridade em algumas coisas, e você vai ter que exercer essa autoridade. Se Deus te colocou, ao olhar para baixo, Deus está falando o seguinte: toma uma direção na sua vida. Tem pessoas que estão esperando para onde que você está indo. A pior coisa que tem, irmãos, é homem sem direção na vida. Gente que não tem direção. Já viu gente que é como se fosse assim, é como se fosse uma estrela cadente. Ela só passa, ela só cai, ela não tem uma direção, ela não segue uma órbita, ela não tem contexto, ela não tem direção nenhuma. São pessoas instáveis emocionalmente, e a pior coisa que tem é você caminhar com gente instável, gente que não sabe para onde vai, gente que não tem direção, gente que não dá segurança, gente que não dá estabilidade, gente que não consegue avaliar a situação, gente que num diálogo fala demais, não deixa o outro falar, não se comunica, é um monólogo, pessoas que não trazem segurança. Ser humano precisa de segurança. Ao trazer na cruz do Calvário uma direção, Deus está trazendo uma segurança ali para aqueles discípulos. Jesus está trazendo uma segurança para as famílias. O Senhor está falando: olha, ampliou-se aqui agora, nós temos vínculo no corpo de Cristo. Nós temos agora com quem nós caminharmos, nós temos pessoas que nós podemos contar. Eu não estou falando da manipulação, eu estou falando da conexão saudável, daquilo que é saudável, daquilo que a vida cristã nos mostra que é saudável. Então presta atenção, o que está acontecendo na cruz do Calvário? Jesus olha para o lado, Jesus olha para baixo. Ao olhar para baixo, então, ele está trazendo segurança para aqueles que ficam. Eu costumo brincar, e isso é verdade, eu acredito que todo homem tem que ter a pasta preta. Olha, eu estou indo embora, vou morrer, mas eu vou deixar vocês seguros aqui. Vocês não vão ficar de qualquer jeito não, sabe? Eu vou trazer perto aqui, olha, eu vou falar: olha, está aqui dentro as coisas que eu acredito que você precisa fazer, família. Minha esposa, meus filhos, está aqui. Isso aqui é o que eu penso para vocês, sabe? Isso mostra que a pessoa tem um mínimo de preocupação com os que ficam. Já contei do meu pai aqui. Meu pai, quando faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Mexendo nos documentos dele, ele deixou uma Bíblia para mim. Uma Bíblia.
Meu pai não deixou patrimônio para mim, eu não herdei fazendas, eu não herdei carros, eu não herdei gado, mas eu vou te falar, eu herdei a coisa mais poderosa que um pai poderia fazer para um filho. Ele deixou para mim a palavra. A palavra. E sabe que cor que era a mala que ele deixou? Preta. Por isso que eu gosto da mala preta. Está lá, trouxe segurança. Apesar do meu pai não ter sido presente nos meus aniversários, apesar do meu pai não ter me dado presentes nos dias dos meus aniversários, do meu pai não estar lá no dia que eu chorei por algum motivo, mas eu vou te falar, ele deixou a palavra. Homens de Deus dá direção para sua casa, homens de Deus dá direção para sua família. Não é aquela coisa, vamos ver o que acontece, não. Homem de Deus sinaliza, é para cá que a gente está indo, é nessa direção que nós estamos indo, é assim que nós vamos fazer. Você precisa sentir segurança com o homem da casa. Amém? Não é fugir, não. Jesus na cruz do Calvário, ele olha para baixo. Mãe, vou dar direção. João, você é meu irmão, através agora do meu próprio sangue. É um paradoxo esse negócio. Você é meu filho, você é meu discípulo, nós somos irmãos. É um paradoxo isso aqui. Mas ele olha para João e fala: olha, está aí sua mãe, você não está sozinho não, você está conectado, eu estou indo. Sabe, o Senhor ampliou a dimensão espiritual aqui grandemente, irmãos. Jesus poderia muito bem, peraí, eu já fiz tudo, eu já ensinei tudo, eu não preciso dar direção mais não. Mas enquanto como homem ele viveu, como homem ele deu significado para as pessoas. Ele não abandonou não. Deixa eu te contar, poderia ter abandonado, ele poderia ter ido embora, mas no meio da maior dificuldade, na maior crise, mesmo com toda razão, ele permanece, porque eu acredito que o homem vai permanecer, apesar de toda loucura, apesar de toda crise, o homem ele vai permanecer. Posso ouvir um amém de vocês? Então, ao olhar para baixo, o que ele está falando? Estou dando segurança para vocês, eu estou indo embora, mas eu estou te dando direção. Sabe, essas coisas são importantes. Me lembro de um irmão que chegou um dia em mim e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, se eu estivesse num leito morrendo, a primeira pessoa que eu chamaria para pedir para cuidar da minha família e das minhas coisas seria você. Eu me senti muito honrado com aquilo, mas eu fiquei prestando atenção naquele irmão também. Eu falei: esse é o irmão que até na hora da morte, na dificuldade, ele está lembrando da família. Precisamos de homens que tragam estabilidade. Nós precisamos de pessoas que sejam maduras, decididas, estáveis, porque o mundo está cheio de criança fazendo muita bobagem. O Senhor quer levantar uma nação de homens e mulheres. Eu posso ouvir um amém? Estáveis em Cristo Jesus, que traga segurança, porque menina que não sabe o que faz. Tem um termo, tem uma brincadeira que o pessoal fala, já viu gente na hora da crise levantar a saia, põe na cabeça, sai gritando? Tem homem demais assim. A gente precisa de homens que permaneçam e permaneçam até o fim. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. O que Jesus fez na cruz do Calvário então? Ele olhou para os lados, para abençoar. Ele olhou para baixo, para dar direção. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A Bíblia diz lá em Salmo 121: eleva os meus olhos acima dos montes, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O monte significa as dificuldades que você passa. Então Deus fala o seguinte: sempre levante os seus olhos. E a Bíblia fala o seguinte então, que o Senhor disse: está consumado, e então ele inclina a sua cabeça. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar.
O Senhor Jesus, Ele sempre na cruz do Calvário, Ele olhou para Deus. Na cruz do Calvário, Ele sempre olhou para Deus. Olha o que Ele fez na cruz do Calvário, irmãos, presta atenção. Ele olhou para o lado, Ele estendeu os braços, olhando para o lado. Ele olhou para baixo, Ele olhou para cima e falou: está consumado. E aí então Ele inclinou sua cabeça. Na cruz do Calvário, nos momentos de aflição e perseguição, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para aquele que pode todas as coisas. Ao olhar para cima, eu estou declarando: Senhor, eu confio em Ti, eu descanso no Senhor, Tu és o meu refrigério. Senhor, eu não estou entendendo aqui. Senhor, o Senhor me desamparou no meio dessa situação, mas os meus olhos estão voltados para o Senhor. Sabe, no meio das maiores dificuldades, irmãos, nós somos tentados a desistir de tudo. O que Deus nos ensina? Olha para mim, meu filho, olha para mim. Não há lugar melhor, restaurador, poderoso do que olhar para Deus. Quando o salmista diz então para olhar para Deus, para olhar para cima, acima dos montes, o Senhor está falando: olhe acima dos seus problemas. O que é monte? É tudo aquilo que é problema, limites, tudo aquilo que é limitador na nossa vida. O Senhor está nos dizendo então: meu filho, olha acima dos problemas. Mas o que nós olhamos? Eu vou te perguntar aqui. No jardim do Éden, a Bíblia fala então que o Senhor criou todas as coisas. Ele criou uma variedade de árvores. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. No meio de tantas árvores, aonde que Eva olhou? A que não podia. Nós somos tentados a olhar o que nós não precisamos olhar. Em outras palavras, nós olhamos o que o inimigo quer nos mostrar, irmãos. Nós gastamos energia olhando para aquilo que o inimigo quer mostrar e esquecemos o que Jesus nos mostra. Nós somos assim. Nós temos 1 milhão de vitórias, nós só olhamos a coisa que a gente erra. Nós sofremos os nossos tropeços. Nós tivemos várias vitórias, nós tivemos várias palavras de conquista, nós geramos tantas coisas, nós alcançamos tantas coisas, nós crescemos, nós avançamos, mas aí nós olhamos a única coisa que o inimigo está mostrando e ficamos presos nela, sofremos com ela. Tem pessoas que passam anos presos em uma única coisa que o inimigo mostrou e esquece da abundância das demais. Por isso o Senhor diz na cruz: eleva os teus olhos para mim, meu filho, porque de mim virá o seu socorro. Olha para mim, meu filho, não olha as circunstâncias não, porque irmãos, as circunstâncias sempre são ruins. Vamos ser honestos? Já viu que as circunstâncias sempre são ruins? Ah, mas isso aqui, se fosse diferente, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse o visto, se eu tivesse alguém, se eu tivesse não sei o que, se eu, o tempo passou e você está no se eu ainda, e o tempo passando e você esquecendo de fazer o que Deus te deu. Em outras palavras, o que você tem na mão? Deus vai usar o que você tem na mão, mas nós só esperamos fazer o que nós não temos na mão. Eu só quero conquistar o que eu não tenho na mão. Eu só quero realizar o que eu não tenho na mão. E o Senhor pergunta: o que você tem na mão? É com o que você tem na mão que Deus vai te dar, meu irmão. É com o que você tem na sua mão é que você vai conquistar. Posso ouvir um amém? Amém. Domingo que vem, 10h30, vocês vão estar comigo? Amém. Aí vocês chegam aqui 9 horas também. Não trata de estar 10h30 comigo aqui não, que vocês vão ver só um negócio. Não, vou ver pelo celular, vai quebrar seu celular. O que é isso, pastor? Arrisca. Você não tem autoridade? Amém? Só um amém. Você vem aqui 10h30. Voltando para cá, na cruz do Calvário, Jesus olha para onde?
para os lados, ele olha para baixo e ele olha para cima. E depois que ele olha para cima, ele reclina a sua cabeça e entrega seu espírito. Mas tem uma coisa que na cruz é impossível de fazer. Aliás, não é impossível para Cristo, mas Cristo não fez uma coisa: na cruz ele não olha para trás. Não tem como olhar para trás na cruz. A cruz é o lugar que você só olha para os lados, para baixo ou para cima. Para trás você não olha. O que o Senhor está querendo ensinar com isso? Que quando você olha, quando você passa pela cruz, não tem nada para trás na sua vida que você precisa olhar mais. Não tem mais nada para você olhar para trás na sua vida. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, quando mostra então, olha, Ele não olha hora nenhuma para trás, Ele não levanta aqui. A cruz não permite isso. A cruz então é da agora para frente. Eu não retrocedo mais. Não tem retrocesso mais. Eu não volto à prática antiga. Eu não volto a viver como antigamente. Eu não falo como antigamente. Eu não caminho como antigamente. Eu não me relaciono como antigamente. Eu não cedo como antigamente. Eu não abro mão como antigamente. Agora é da agora para frente, é de agora para o extraordinário. Eu não volto mais para a lambança, para os lugares indevidos, eu não volto para o lamaçal. Na cruz não tem como olhar para trás. Olhar para trás significa agora retrocesso. Por isso o Senhor na cruz, Ele olha para o lado, promove salvação. Ao olhar para baixo, Ele amplia a família. Ao olhar para cima, Ele disse: está consumado. Mas na cruz Ele não olha para trás. Nenhum de nós, irmãos, quando passamos pela cruz, fomos chamados mais para olhar para trás. Não tem mais o que olhar para o mundo. Olhar para trás significa voltar às práticas antigas, viver como antigamente, falar como antigamente, nos relacionarmos com pessoas antigas. Deus não tem mais isso. Acabou. Mudou. Não tenho mais práticas. Quais as práticas que não convêm? Eu não vou praticar mais. Os olhares não convêm mais. A minha fala não convém mais. As minhas atitudes não convêm mais. Eu preciso crer que todas as coisas foram feitas novas em Cristo. Então na cruz do Calvário você está impossibilitado e você tem que tomar uma decisão. Eu não olho mais para trás. Eu não vivo tais práticas, eu não falo como eu falava, eu não olho o que eu olhava, eu não toco o que eu tocava, eu não faço o que eu fazia. Para trás eu não vou mais, é de agora para frente, Jesus. O Senhor então nos mostra essa revelação. Na cruz do Calvário você está sendo chamado, é para frente agora, meu irmão. Sabe, é carro que não tem marcha ré. É carro que você tem que quebrar o retrovisor. É carro que você só vai para frente agora. Senhor, eu só vou para frente agora. Agora é tempo só de conquistar. É tempo de avançar. Eu não olho para trás. Eu não vivo para trás. Eu costumo falar que retrovisor, irmãos, você não dirige um carro olhando para o retrovisor. O para-brisa é grande para você poder seguir adiante. Mas as pessoas querem viver a vida olhando para trás. Eu vou te contar uma coisa. Era só o povo que vivia prisioneiro que ficava olhando para trás. Lá pelo menos a gente tinha cebola. Lá pelo menos a gente tinha pepino. Você já parou para pensar que tudo que as pessoas que estavam sendo libertas do Egito reclamaram era só coisas que vinham da terra, do chão? Pepino, cebola, era só coisas que nascem do chão. O que significa isso? São pessoas ainda que estão presas olhando para o chão. Você sabe o que espera em Canaã? Coisas que não são do chão, brotam em árvores que você colhe na sua altura. Você não tem esforço em Canaã. Mas quando é no Egito, você só pega do chão. Quando é do Egito, você tem que se curvar ao Egito. Olhar para trás é se curvar ao Egito. Você pode ver a Bíblia, toda vez que fala assim, eles desceram para o Egito. Egito significa lugar de declínio, de retrocesso.
Ei, subamos. Para onde? Para Canaã. Canaã significa subida, mas olhar para o Egito significa declínio. Acabei de lembrar disso, isso é de Deus, não é? Mas você vê, o que nós fazemos? Naquela época que era bom, naquela época que eu fazia. Você está preso lá com saudosismo ainda. Deixa eu te contar, aquele tempo não volta, aquele tempo acabou. Tem gente que vive de museu. Você vai na casa da pessoa, você acha que entrou no museu. É só a história. Estava conversando com minha esposa. A minha mãe, irmãos, ela tem 80 anos. Ontem ela estava falando assim: meu filho, eu não sei o que eu vou fazer quando eu ficar velha, não. Eu falei: mãezinha, a senhora está certa. A senhora está certa. A minha mãe não gosta de nada velho. Minha mãe não tem aqueles negócios, vamos guardar esses pratos. Não, o prato aí tem que usar. Tem aqueles copos de cristais no seu, tem que usar. Quebrar, quebrou, compra outro. Não tem essa história não. Mas tem gente que vive de museu, meu Deus do céu. Você chega a um prato que está lá que você não pode comer. Você prefere comer num descartável do que comer num prato, porque ele é bonito demais. Você tem um sofá que você põe um forro em cima. Tem um negócio que eu não suporto, irmãos. Não suporto, irmãos. É você comprar um carro zero e pôr a capa de banco naquele negócio. Não me chama para andar naquele carro, não. Que troço esquisito é esse? Pelo amor de Deus. Posso ouvir um amém? Chega na sua casa, uma capa no banco do trem. Não me chama, não. Deixa eu sentar em outro lugar. Posso ouvir um amém? Mas tem gente que é assim, só vive olhando para trás. Mas na cruz não há possibilidades mais de olhar para trás. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor te deu coisas para desfrutar, desfrute. O Senhor te deu coisas para experimentar, experimente. O Senhor te deu coisas, então viva. Posso ouvir um amém? Pessoal do louvor aqui, o pessoal já está chegando para o próximo culto já. Então eu quero te perguntar: quais as 3 coisas que são possíveis fazer na cruz do Calvário? Vamos ver se vocês aprenderam? Na cruz eu posso olhar para os lados. Como assim para os lados, pastor? Jesus na cruz, ele olha para os lados e ele promove salvação. Ele estende os braços para quem precisa. Na cruz do Calvário você olha para os lados. Na cruz do Calvário a Bíblia diz que o Senhor, olhando, viu a sua mãe e viu o seu discípulo. Ele fala: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. O que Jesus está falando na cruz do Calvário? Vocês não estão sozinhos agora. Vocês agora se tornaram uma só família. Você não está sozinho. Jesus, ao olhar para baixo, ele diz isso. Então na cruz do Calvário eu olho do Calvário, eu olho para os lados, eu olho para baixo. E a Bíblia diz que o Senhor disse: está consumado, e entregando o teu espírito, reclinou sua cabeça. Na cruz do Calvário, então eu posso olhar para cima também. Então na cruz do Calvário, eu olho para os lados, promovo salvação. Na cruz do Calvário, eu olho para baixo, promovo a ampliação da minha família. Eu dou senso, eu dou propósito, eu dou direção. Nossa família precisa disso. Ao olhar para cima, eu estou falando: Senhor, eu cumpri o teu propósito, eu entrego o meu espírito. Mas na cruz do Calvário, você não consegue olhar para trás. Quem passou pela cruz de Cristo não olha mais para trás na sua vida. É de agora em diante. Eu posso ouvir um amém? Vocês receberam essa palavra da parte do Senhor Jesus? Quero orar por você então. Pai, ensina-nos, ó Deus, a olhar as pessoas que estão ao nosso redor. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para as pessoas ao nosso redor. Ensina-nos, ó Deus, a dar senso, direção e propósito para os que estão abaixo e que aguardam em nós.
Leva-nos, ó Deus, a completar a carreira, a olhar os nossos olhos para Ti e sermos aprovados do Senhor Jesus. E Deus, assim como Cristo não olha para trás na cruz do Calvário, nós não vamos olhar para trás, nós vamos adiante em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar você, meu irmão, minha irmã, que essa palavra encontre no seu coração o devido lugar. Eu oro para que você seja repleto de vida, de unção e de graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém?